Muito boa tarde, galera. Edição número 40 do programa Bola no Rádio. Hoje, 4 de junho de 2020, semana muito especial. Uma semana aí que o Alvinegro de Porangabuçu, Ceará, fez 106 anos de história, conquista, títulos, crescimento aí. Um time do nosso futebol cearense que está na Série A também, né? Que voltou aos treinos essa semana, voltou na segunda-feira. Já tem uns treinamentos acontecendo em Porangabuçu. E para falar do nosso Alvinegro, a gente está recebendo aqui o diretor de futebol, que já foi aí que antes foi diretor de administração do Ceará, né? Diretor do futebol amador aí, Eduardo Arruda, que é também empresário e torcedor ardoroso do Ceará, usar aquela frase do nosso querido J. Rongo, torcedor do Ceará desde que foi gerado, né? É uma frase conhecida, né? Eduardo, começando aqui a nossa entrevista, como é conciliar essa paixão de torcedor do Vozão e, ao mesmo tempo, diretor de futebol? Primeiro, como começou aí a torcer para o Ceará e quando é que foi esse passo, essa transição para ser dirigente? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa aqui. Obrigado. Agradeço demais o convite, estou à disposição de vocês sempre que precisar. Eu fico muito feliz em mais uma vez, assim, estar à disposição, né, da grande massa aí dos torcedores alvinegros, falar um pouco do Ceará. Agradeço muito o convite. É uma vida alvinegra, né? Meu pai e minha mãe são torcedores do Ceará, são conselheiros do clube, eles levam os filhos desde criança, né? Então, até hoje não levam mais os filhos levam os pais, né? Mas os netos hoje também frequentam o estádio. Então, desde criança eu frequentava o estádio com meus pais. Meu pai morava em Baturité na época, inclusive mora atualmente lá. Eu lembro muito que o papai, às quartas-feiras e domingos, estavam aqui em Fortaleza para os Jogos do Ceará, né? Quantas e quantas vezes nós viemos às quartas e aos domingos acompanhar o Ceará aqui. E eu entrava até, inclusive, com o time, né? Como mascote, aqueles garotos, eu também entrava junto com o time, eu e meus irmãos. Então, é uma paixão que vem desde criança, como o Jotinha fala, desde que fui gerado, né? Não tenho dúvida disso. Minha família é toda alvinegra, do meu pai, minha mãe. E, enfim, uma família feliz. O que acontece? A torcida, isso foi passando-se os anos, a gente acompanhando o pai e a mãe, assistindo jogos, o papai sempre ia com os 4 filhos. E isso foi indo até o dia que o Ceará iniciou a questão dos sócios torcedores. Então, lá em casa, fizemos os sócios dos 2 filhos mais velhos, eu e o meu irmão Adriano, e o papai e a mamãe. Então, os 4 sempre estavam indo para os jogos como sócio e tal. Em 2011, eu resolvi comprar o título de sócio proprietário do clube, adquiri um sócio proprietário do clube, e o Raimundo Pinheiro, que hoje é o vice-presidente do clube, me convidou já me conhecia desde garoto, trabalhou com meu pai e me convidou para fazer parte dos quadros do Conselho Deliberativo, né? Então, a partir de 2011, no final de 2011, eu entrei no Conselho Deliberativo e comecei a ajudar o Conselho Deliberativo de todas as formas. Dentre elas, o Aragão, quando presidente, ele criou uma nomenclatura chamada Jovens Conselheiros Alvinegros. Eram pessoas, conselheiros que ajudavam o clube, procuravam fazer eventos e situações para colaborar com o clube. E isso eu apareci nesse momento para o Conselho Deliberativo, com apoio, com ajuda, me colocar à disposição sempre. E aí, quando foi em 2013, o Aragão me convida para secretário adjunto do Conselho Deliberativo. Um dos conselheiros tinha se ausentado e ele me convidou a ser o secretário adjunto. Fiz o meu trabalho no conselho. 2014, eleição. Ele podia ser reeleito. Ele foi reeleito, mas já me colocou na chapa dele como secretário-geral. Passei 2014, 2015. Ao final, no começo de 2016, o Haroldo Martins, que na época era vice-presidente do conselho, foi convidado pelo Robson para ser diretor de futebol. Não sei se vocês lembram, em 2016. Na época do Rodrigo Pastana, né? Então, o Haroldo assumiu a diretoria de futebol. E é automático no conselho, quando você está acima e sai, quem está abaixo sobe, né? Então eu saí da Secretaria-Geral do Conselho e cheguei até a segunda vice-presidência do Conselho Deliberativo. Ao final do ano 2016, né, que vocês lembram, nós tivemos um ano muito, muito ruim com relação ao Cearense, terminando em 5º lugar. Ao final do ano, o Robson também tem entendido que
queria fazer algumas mudanças na diretoria, ele me convidou para ser diretor administrativo do clube. Ele conversou com o Aragão, para eu sair do Conselho Deliberativo como vice-presidente e ir para a executiva, eu tive que renunciar ao meu cargo de vice-presidente, né, no momento. Aí renunciei e assumi a diretoria executiva do clube com muito amor, com muito carinho. Fiquei surpreso até então, né, por qual motivo ele tinha me convidado, mas aí por todo o trabalho que 2013, 14, 15 e 16 a gente tinha feito no Conselho Deliberativo. Para finalizar, 2017 assumi a direção administrativa do clube, passei 17 e 18 como diretor administrativo. Ao final do ano de 2018, o Robson me liga por volta do dia 20 de dezembro de 2018. Eduardo, cara, a nossa base não está bem, aconteceram alguns problemas, eu gostaria de dar uma mudada na base e eu queria que você assumisse a base. Aí eu perguntei para ele, cara, e o administrativo? Ele, não, tu vai ficar nos dois. Eu falei, como assim, cara? Tu se vira aí, tu dá um jeito, tu consegue. Enfim, cara, ele conhecia a pessoa já e tinha essa certeza de que, de repente, eu ia me dedicar, como eu sempre me dediquei ao Ceará, e assumir com muito carinho também a base, continuando como direção de administrativo. Eduardo Arruda aí, realmente, desde que foi gerado aí no Ceará e dando continuidade aí, com certeza, não sei se foi o caso do Ezio Rodrigues, né, Ezio? Ceará, desde que foi gerado, lá direto de Campos Sales aqui para Fortaleza. Olá, olá, boa tarde, Eduardo, boa tarde, ouvintes do programa. Cara, bem que é o que eu gostaria, né, mas infelizmente, na época que eu morava no interior do estado do Ceará, né, não se tinha ainda a chegada do Ceará lá. Para tu ver, Eduardo, a primeira vez que eu escutei do Ceará foi na Copa do Brasil de 94, quando o Ceará tinha eliminado o Palmeiras. Foi a primeira vez que eu escutei o Ceará. Quer dizer, isso foi a TV Globo do Rio de Janeiro, né? Que no interior se transmitia do Rio São Paulo, e Rio. São Paulo e Rio. São Paulo, Rio. Aí Rio. Você vê como é que é complicado para a gente que era do interior. Aí, quando vem para 98, não foi através dos meus pais, foi através do meu tio, que até mesmo chegou a ser conselheiro do Ceará, o senhor o doutor Macedo, né, que era gerente do Banco do Brasil. Pois não. Ele foi conselheiro do Ceará, foi mais antigo, me levou para o estádio com o meu primo, Felipe, e meu irmão. Quer dizer, que a gente para tu ver, a gente foi começar eu fui pé quente, porque primeira vez que eu fui para o estádio aqui em Fortaleza, no Castelão, o Ceará ganhou o campeonato cearense, acho que foi de 98, com um gol do Gilmar, foi 98, com um gol do Gilmar Serafim na prorrogação. Na prorrogação, para tu ver como é que é, né? Legal. Foi a primeira coisa assim bacana. Pois é. Experiência que você teve, né? Pois é. Então, Eduardo, eu queria fazer assim, uma pergunta para você, né? Que é uma pergunta de uma pessoa que está dentro do clube, sabe a situação de como o clube hoje se encontra. Eu queria saber, na tua visão, Eduardo, o que mudou o Ceará da época da gestão, né? Da gestão do Eugênio Rabelo, que foi o último presidente, para essa gestão dos dias de hoje, porque eu sei que o Robson de Castro, ele entrou na época do Evandro Leitão chegando no Ceará, ele entrou junto, e aí começou toda essa mudança. Eu queria saber, na tua visão, que já está dentro aí com o Robson, o que é que aconteceu do Ceará daquela época do Eugênio Rabelo por dia de hoje? O que se melhorou? Ou como é que tem sido o processo? O Evandro assumiu o barco, né? Um funcionário público que assumiu o barco. Lembro que a gente não estava dentro, mas a gente acompanhava. Falavam muito que tem que ser um cara que tivesse dinheiro, né? O cara liso não pode estar assumindo um clube, tá? E aí ele provou que poderia, né? O que é que acontece? É você conseguir agregar pessoas de confiança, pessoas que tivessem capacidade de trabalhar, entendeu? Antigamente não tinha isso, né? Era um presidente, um cara que colocava dinheiro, então era da forma que não tô criticando as diretorias passadas, é uma forma de diferença do que era para o que é. Né? Então você agrega, você não tem dinheiro, mas tem pessoas que têm cabeça boa, que têm linha de raciocínio parecido com a tua,
e que vão dar um jeito de organizar as coisas, e assim foi. O Evandro conseguiu montar grandes equipes, eu digo equipes administrativas, equipes de diretoria, que deram um apoio 100% ao trabalho dele, e assim ele foi conseguindo organizar. Chegou o Jocélio, que veio também da Receita Federal fazer uma fiscalização no clube, né, e de repente o torcedor alvinegro viu muita coisa errada e começou a ajudar a organizar. Então, exatamente foi isso que começou, as pessoas que vieram não só para tirar alguma coisa, ou para ver só a questão do futebol. Ele começou a trazer pessoas que estavam pensando em organizar o que estava pendente, que estava as dívidas, os problemas, a parte administrativa, a parte financeira, a parte de patrimônio. Então, ele começou a trazer Aristeu, o Gel, Sérgio Costa, ele começou a trazer pessoas, a parte jurídica, o Clark Leitão, o Irazê Gadelha, ele começou a trazer pessoas que queriam realmente ajudar, né, sem pensar em algo em troca. E aí começou a alinhar, né? Ele começou a pagar dívidas trabalhistas, o Jocélio numa loucura grande de tentar buscar no Fórum Trabalhista as causas do Ceará, procurando os ex-funcionários, os ex-jogadores, ex-atletas, enfim, para negociar. Então, dívidas absurdas foram conseguidas parcelar. Então, ele começou a organizar, aí vem a parte administrativa também, parte financeira, que aí era só desorganizado. Aí foi quando o Robson, né, tomando conhecimento que o Evandro tinha assumido, isso é a história que eu sei, o Robson vai até o clube, quer comprar um título de sócio. Chegou lá, bateu, levaram ele para uma sala, ele comprou um título de sócio e falou: pai, a partir de hoje eu quero ajudar. De que forma posso ajudar? Foi quando apresentaram lá ele e o Evandro, já conheciam, mas não em contato, assim. Apresentaram os dois e o Robson colocou à disposição a empresa dele, a empresa de contabilidade, para fazer um trabalho administrativo dentro do clube. Eu lembro que, inclusive, tinha um amigo meu que torce Fortaleza, que trabalhava com o Robson, ele passou 3 meses dentro do Ceará, um amigo meu pessoal, então ele brincava, né? Você vai acabar torcendo do Ceará. Porque esse amigo meu, que é o Cláudio, ele passou 3 meses dentro do Ceará, né? Eram várias pessoas da empresa do Robson dentro do clube para organizar. Então eles não tinham nada, até para organizar caixa, caixa, a parte financeira, a parte de documentos. Então a empresa do Robson fez, né, esse trabalho junto com a equipe que o Evandro levantou. Então, assim, eles conseguiram organizar, né? O Robson com o lado dele empresarial, o lado dele de executivo, o lado dele de administrador, empresário, e o lado do Evandro, um cara mais carismático, um cara mais político, um cara mais, sabe, do contato, e assim eles foram se unindo, né? O Evandro sempre como presidente, o Robson como vice, depois colocou o Robson como diretor de futebol, os dois em parcerias. Então o Ceará mudou, cara. Esses dois caras mudaram o Ceará, a gente tem que agradecer, eu que estou torcedor do Ceará, existe um Ceará, né, antes do Evandro, não tenho dúvida disso, e existe um Ceará após o Evandro, e aí eles conseguiram deixar o clube financeiramente bem estável, com dívidas trabalhistas parceladas, com dívidas com o governo parcelado, tentando alinhar débitos com os credores também, pagando tudo, parcelando. E aí a gente vai conquistando algumas coisas dentro de campo, até demora um pouco, porque você está desorganizado, você tem que se organizar para isso acontecer. E aí, Evandro deixa a diretoria, né, no segundo mandato, terceiro mandato dele, que é um mandato de 2 anos antigamente, no terceiro mandato dele de 2 anos, em 2015, era natural, né, assim, pela experiência que ele teve, pela parceria que estava do lado do Evandro, que ele fosse o candidato do presidente, Evandro Leitão, para continuar o trabalho. E assim foi, ele foi eleito, claro, teve uma disputa, né, mas ele foi eleito presidente em 2015, naquele momento muito ruim que nós estávamos quase na Série C, né, uma queda que estava quase caindo da Série B para a Série C, mas o Robson deixou a camisa junto com o Evandro, e aí o time começou o mandato do Robson no final de 2015, e o Robson tem um lado dele de empresário que queria colocar em prática. Ele era vice-presidente, diretor de futebol, acompanhando a administração do Evandro, mas a partir do momento que ele assume, ele tem os pensamentos dele, né? Tem a forma de trabalhar dele, ele colocou em prática e aí profissionalizou o clube, né? Que veio do Evandro tentando se profissionalizar, organizando as pendências, depois que amenizou aqui, que estabilizou a situação, o Robson entrou e aí começou a profissionalizar. Hoje o Ceará é um clube profissionalizado. Nós temos executivos em todas as áreas, né? O clube que não deve, a nossa dívida é do governo parcelado, né? E sendo pago rigorosamente em dia. Todas as pendências para trás foram quitadas, parte trabalhista, inclusive esse investimento
lindo, né, que nós tivemos, foi o centro de treinamento, foi pago já, agora dia 2 de junho do ano passado, foi quitado o CT. Então, hoje o clube é outra situação. Então, é o trabalho que eu entendo, resumindo tudo, foi o pensamento de querer fazer um time grande, para organizar a situação, e não só entrar, contratar jogadores, colocar título, que a torcida vivemos de títulos. Nós queremos conquistas. Né? Então, ele conseguiu fazer essa. Foi tetracampeão, a campeão do Nordeste, o Evandro, a Série A, logo no começo da viu aquele porque ele conseguiu, porque ele conseguiu o acesso. Aquilo não era esperado, aquilo era 2011, 2012, mas o time em 2009. Então a receita do clube já deu uma melhorada. Então, com aquela receita da Série A, eles conseguiram na época ordem, né? E depois daquilo ali, caímos em 2011, fomos trabalhando, organizando as coisas. Terceiro ano da Série A, não é fácil. Primeira vez na história do Cearense com o clube em 3 anos. A tendência é a gente gosto dentro do corpo, porque começa a aparecer mais, começa a colocar o peito para os 2 últimos anos não foram bem, realmente não foram bem. Mas o presidente também é um cara muito inteligente, apesar da pressão interna, ele entendeu que tinha que mudar o departamento, né? Que tinha que profissionalizar também. Ele tinha profissionalizado o clube todo o clube, inclusive a base. Faltava o profissional, que é o carro-chefe, que é o carro forte, que é o futebol profissional do clube. Ele era o executivo, ele era o presidente e o executivo. Então ele viu, entendeu no passado, graças a Deus, na última rodada a gente fica, e ele inicia o ano agora, iniciando diferente com executivos. Então, assim, essa mudança foi do negócio que era aparentemente amador, mais ligado ao futebol, ao pensamento só em título, para uma situação de profissionalização, né? de querer trazer pessoas que agregassem valores positivos e não estar querendo nada em retorno, e sim profissionalizar. Aí foi o que aconteceu. Toda a diretoria, como eu já falei até antes da nossa entrevista, ninguém é remunerado, então são pessoas que estão lá para ajudar, para colaborar, para fazer o clube crescer com amor e carinho. É basicamente isso aí que eu entendo desse resumo do que era e para o que é. Com certeza, mudando de patamar o Ceará, eu sou da época que o Ceará, a gente acompanhava no rádio e os apresentadores dos programas falavam que vai chegar uma contratação bombástica, aí a torcida se empolgava. Já teve uma época que um jogador desceu de helicóptero no PV, se eu não me engano foi o Vitor Hugo, o zagueiro, não me lembro Sérgio Alves também. Sérgio Alves, o Gomes Farias. Fazia-se uma atmosfera, né? Só que às vezes era uma coisa que não era um planejamento coerente, né? Era uma coisa mais para ganhar a torcida, né? Inclusive títulos, né? Buscar títulos, esse era o pensamento. Né? E a visão era mais ganhar estadual, não tinha essa visão nacional, não. Wellington Silva, é com você a pergunta para o nosso Eduardo Arruda. Boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes, né? Principalmente o Eduardo, agradecer a sua disponibilidade, foi muito solícito com o meu convite, né? A gente fica feliz. Temos uma boa tarde aqui dos ouvintes já, o Marcos Vinícius mandou boa tarde, a Lucineide Alves, minha mãe, mandou uma boa tarde também aí. Felicitações para o Eduardo. Obrigado. E pedir para os ouvintes aí, se quiserem participar, mandar alguma pergunta para o Eduardo aí também, ele está à disposição. Aí eu queria saber do Eduardo, queria pedir para você explanar um pouco mais qual a função de um diretor administrativo, o que é que você faz precisamente dentro do clube. Eu até parei, quando eu estava vindo do conselho, que eu assumi o administrativo, eu tomei conta da parte de folha de pagamento, compras, estoque, admissões, demissões, férias, 13º, toda a parte do RH, da parte administrativa, tomava de conta. E a parte mesmo do centro de treinamento, né? Administrava tanto o centro de treinamento na João Pessoa como na Itaitinga. Toda a parte burocrática, administrativa, passava por nós. Claro que Eduardo não dá conta sozinho, né? O Robson sempre deixou claro e profissionalizou. Todos os departamentos do clube têm hoje executivo, todos eles. Do RH, o comercial, o financeiro, né? Todos a gente foi trabalhando, profissionalizando o clube nesse sentido. E então, tomava de conta da parte burocrática do clube, né? Parte administrativa, folha, como eu falei. Né? E
logo depois de 2018, ele me convida para assumir a base, como eu estava falando para vocês. E aí apertou um pouco, né? Então eu fiquei na base e no administrativo. Mas como nós já tínhamos os executivos dentro do clube, né, os profissionais trabalhando, o negócio já estava bem alinhado, dava condições da gente fazer esse trabalho também na base. Na base, a base não estava bem, a gente começou a alinhar algumas situações, começou a tirar algumas pessoas, começou a mudar a forma de trabalho. Eu falei para o Robson que assumiria, mas tinha que me dar condições financeiras para poder a gente fazer os investimentos necessários. É tanto que ano passado, quando eu assumi em janeiro a base, junto com o administrativo, né, eu pedi a ele a condição de fazer o 5º campo. Hoje nós temos 5 campos na base, né? Nós tínhamos 4 até 2018. Em 2019 nós começamos a construir o 5º campo, que já tinha um espaço, foi construído, a gente deixou agora, né, dia 2 de junho, no dia do aniversário do clube do ano passado, a gente inaugurou o 5º campo, que isso aí é uma coisa muito importante para quem tem 200 e poucos atletas, né? Garotos, aos adolescentes e já os jovens lá dentro, quase todos os dias, era necessário o 5º campo. O 5º campo estamos sofrendo muito, porque a gente tinha o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, tínhamos alinhado também o sub-23, que é o aspirante, e tínhamos trabalhado também o sub-19, com a ascensão do 20, né, do 17 para o 20. Então, tudo isso foi bem importante, os investimentos que a gente fez para deixar o CT todas as licenças necessárias para serem usadas. Colocamos ar-condicionado em todos os quartos, no refeitório, na cozinha, mudamos alguns equipamentos da academia, a parte administrativa. Aí tivemos que demitir algumas pessoas e contratar outros profissionais. O Armando Dessessati, que veio por indicação do Robson e do Lisca, ele veio para ser o coordenador de futebol do clube. Então ele coordena, ele está tanto com o profissional como ele está com a base, ele faz aqui esse elo. Então o Armando foi o cara que trouxe a metodologia para a nossa base ano passado. Nós conquistamos todas as competições que a gente participou, só não o sub-15. Nós fomos campeões do sub-11 em todas as competições que nós participamos, todas, sub-11. O sub-13, campeão cearense. Sub-15, vice-campeão cearense. Sub-17, bicampeão cearense. Sub-20, campeão cearense e vice-campeão na Copa do Nordeste. E o sub-23, foi a primeira vez que a gente teve e participou do brasileiro. A gente foi bem, ganhamos do Corinthians lá dentro, ganhamos do Santa Cruz lá dentro. Foi uma experiência. Jogamos o sub-23 com o nosso sub-20. Nós não tínhamos garotos ainda para jogar. E fizemos assim um excelente trabalho na base, conseguimos voltar o Ceará no topo, né, de títulos do Campeonato Cearense. Fizemos um trabalho bacana também com o futebol feminino, porque tudo estava ligado à pasta, né? Futebol feminino a gente iniciou em 2017, em 2018, perdão. O Pinheiro estava como coordenador, né, como diretor referente ao futebol feminino. Em 2019 eu assumi, foi campeão em 2018, bicampeão em 2019, campeão do sub-20 também feminino. Né? E levamos o time quase à primeira divisão do Brasileiro ano passado, né? Que é a Série A2, terminando em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E também abraçamos, junto com a UBC, que faz parte do Conselho Deliberativo hoje, é o secretário, o projeto ano passado do futsal. Tudo também estava na pasta. No futsal também a gente abraçou, depois de 10 anos, o clube volta a ter futsal, né? Uma ajuda da Pague Menos, que a gente fez uma parceria. O AUBC, que hoje é o secretário do Conselho Deliberativo, também deu um apoio muito grande com alguns amigos. E a gente conseguiu levar o Campeonato Cearense no ano passado a ser campeão. E em seguida fomos convidados, né, pela Liga do Nordeste de Futsal para participar do Nordestão. E fomos campeões invictos também do Nordeste de Futsal no passado. Então, todo aquilo que a gente conseguiu de experiência no futebol, de apoio de pessoas do bem perto de você tem que ter pessoas do bem. Né? No futebol americano, fizemos uma parceria com o futebol americano também, participando do brasileiro. Então, nós temos o Paulo Vera, que me ajuda no americano, nós temos o Rodrigo, que me ajuda nas escolas do clube, nas escolinhas também, está ligado à pasta. Nós temos o segundo, que é o coordenador de futsal hoje, nós contratamos o segundo. Né? Nós temos aí o Sérgio Alves como treinador do futebol feminino, nós temos o Rodrigo também, que dá um apoio. Então, tem que ter pessoas de confiança do lado, pessoal, porque senão você não consegue. Né? E aí o Robson, a gente passa esse ano 2019 bem, conquistamos muitas coisas pela base, levamos a base hoje, se vocês já observaram algumas semanas atrás, uma notícia que a base do Ceará foi eleita a melhor base do Nordeste, né, em 2019. Isso é um trabalho, no fundo, um trabalho nosso, mas que o presidente do clube deu condições para que a gente pudesse fazer os investimentos necessários e a gente voltasse a revelar atletas, voltasse aos títulos, né? Isso é bem bacana.
E ao final do ano passado, ele identificou que realmente não iria ficar mais no departamento de futebol, depois de muita pressão, depois de 2 anos ruins na Série A. Ele contrata 2 executivos, né? Ele pensava em contratar uma pressão. Robson, vamos contratar um cara para assumir o futebol. E aí ele pensou em um, né? Não sei se vocês lembram, surgiram vários nomes, né? E aí a gente convidou o Jorge Macedo e o Dimas para vir até aqui, batemos um papo com eles, e o Robson terminou, num dia ele conversou com um, outro dia ele conversou com outro. Terminou esses 2 dias, ele chamou a diretoria e disse, eu não vou contratar só um, não, vou contratar os 2. O Cão eu vou colocar como executivo de futebol, aquele cara que vai ter contato direto com os empresários, com os atletas, né, com os clubes, e o outro eu quero que seja o gerente, aquele cara que vai gerenciar o dia a dia do futebol, as viagens, os treinamentos, né, o dia a dia, né, o métier normal do dia a dia do operacional do departamento de futebol. Então ele colocou o Jorge Macedo como executivo e colocou o Sérgio Dimas como o gerente de futebol. Contratou, iniciou um trabalho. Na primeira semana de trabalho, ele me chama e diz, Eduardo, contratei os executivos, a gente está dando início ao trabalho, agora eu preciso de um cara para ficar na função de diretoria, um cara que vai fiscalizar os profissionais que chegaram, né? E eu, como quero me afastar, quero dar realmente condições de ter um outro departamento, eu queria convidar você para assumir a diretoria de futebol. Você tem 2 pessoas com experiência que vai lá ajudar bastante. E assim aconteceu, eu assumi, falei para ele que não tinha problema. Apenas perguntei, e o administrativo e a base, né? Ele tem calma, aí a gente resolve. E a gente convidou o Pinheiro, né, o Raimundo Pinheiro, que é o vice-presidente, para voltar a ser diretor administrativo, porque na época do Evandro ele foi diretor administrativo, o Pinheiro, ele assumiu novamente agora em 2020 o administrativo. E ele convidou o Israel Portela, que é um amigo pessoal do Robson, um cara que é entendido de futebol, que acompanhou muito o processo da base no passado, como torcedor, como sócio proprietário, e aí ele convidou o Israel assumiu e está fazendo excelente trabalho também na base, sempre com o apoio da gente. Então a minha função hoje, para finalizar essa conversa que eu falo muito, peço desculpas, ele me colocou como diretor de futebol do clube, né? E eu tenho alguns braços e algumas pernas aqui ligados ao futebol feminino, ao futebol de futsal, a base junto com o Israel e as escolas do clube, né? Claro que o foco maior do departamento, o foco maior do Eduardo é o futebol profissional. Mas tem essas pessoas que estão aqui do lado, dando apoio nos outros esportes também. Eduardo, muito. Falei. Comentário do torcedor aqui, pergunta, né? Ivens Granato. Ele está perguntando, existem outras modalidades que o Ceará planeja colocar, tipo basquete, vôlei? Depende muito da agenda do ano, do que a gente tem. Porque a gente tem as escolas, porque assim, um ginásio é pouco para aquilo que a gente pode ter. Né? Se a gente podia ter basquete, podia ter vôlei, handebol, a gente é procurado por profissionais do basquete, fomos procurados por voleibol e fomos procurados pelo handebol. Inclusive, também teve outra modalidade, rapaz. Isso aí, meu Deus, agora eu me esqueci da modalidade, cara. Enfim, foi até o Cássio, que é até conselheiro do clube, que me procurou para isso. Só que a gente não tem espaço. Por exemplo, só para vocês entenderem, nós temos o futsal adulto hoje, que treina toda noite no ginásio. Agora não, porque está em pandemia, está parado. Mas treina toda noite. Nós temos as escolinhas do clube, futsal, e temos a base do futsal. Então nós temos a tarde e noite toda de atividades no ginásio. Então não temos disponibilidade de espaço, de tempo, para ter outras modalidades. E o que a gente pode ter é pela manhã. Então, assim, se algum esporte, né, tiver interesse de manhã, porque a maioria dos esportes, amigos, voleibol, por exemplo, será que nós temos profissionais do voleibol aqui para fazer um time? A maioria trabalha, né? A maioria treina à noite para jogar. Então, assim, é bem difícil. Então, a gente está disponível de conversar. Fomos procurados por Futsal, é um projeto, talvez até o final do ano, que a gente iniciar, mas ele deu uma parada, porque por conta da pandemia, a parte financeira do clube também deu uma pancada muito grande que a gente está sentindo. Mas a gente pensa, sim, em aumentar dentro daquilo que a gente pode. Resumindo, nós temos um ginásio. Então, dentro desse um ginásio e aquilo que a gente já tem hoje, a gente tem que ser muito inteligente para, de repente, não fechar parcerias e não dar conta, né? Não sair feio para o Ceará. Esse Eduardo Arrudo, ele realmente entende muito do Ceará, está destrinchando aqui para a gente todos os setores do Ceará. A gente está tendo uma aula aqui sobre o Ceará, mostra que realmente gosta do Ceará, ama o Ceará Esporte Clube, tem conhecimento de causa ele.
O basquete, eu me lembro do basquete, o Ceará já disputou muito, Ceará, Fortaleza, os dois disputaram títulos de campeonato cearense alguns anos atrás, do basquete, né? Fazia parte, e a torcida lotava o ginásio Paulo Salazar, porque a rivalidade também, em qualquer modalidade, é grande, né? Eduardo houve até Arruda. Um convite, desculpa, houve até um convite ano passado, para esse ano a gente tentar uma parceria com o basquete cearense. Ao invés de ser, né, outros nomes, só que é cearense e tal, seria o Ceará, o basquete cearense Ceará, alguma coisa do tipo. Mas é um investimento aí por ano, um valor alto, né, que a gente tinha que ter parcerias. Aí isso, a pandemia, a situação, a gente deu uma recuada, mas ninguém sabe para frente, né? Depende muito também de uma permanência na Série A para que a gente possa fazer esse tipo de parceria. O negócio é mais alto, né? Com certeza. E na questão da pandemia, vamos perguntar a você como é que ficou o planejamento do Ceará em relação a títulos, metas para 2020. Quer dizer, está um pouco, atrapalhou um pouco, né? Quer dizer, o Ceará está disputando aí o Cearense, a Copa do Nordeste, vai disputar a Série A. Você falou aí que o Ceará passou 2 anos assim, tentando respirar um pouco na Série A e conseguiu escapar muito, muito ali na luta, no sacrifício, né? Uma vez com o Lisca, esse ano quase, até pelo fracasso dos outros equipes, como o Cruzeiro, que realmente ajudou o Ceará. Mas esse ano o Ceará com certeza tem uma meta mais ousada, né? Quem sabe chegar uma Sul-Americana, buscar ali uma pré-Libertadores, que também é um sonho da torcida do Ceará. Quais seriam as metas do Ceará para esse ano? Pensando que vai ter os campeonatos, portões fechados, é claro, mas a torcida também está querendo algum título, alguma meta, conquistar algo, né, Eduardo? Nós entendemos que chegou o momento de voltar às conquistas, né? A gente tem 2018 campeão cearense. De lá para cá a gente não conseguiu mais conquistar. Claro que a permanência na Série A ela é uma conquista, mas da forma que foi os 2 anos, não se tornou conquista, né? Se tornou uma obrigação, vamos dizer assim, ou um desabafo, pô, deu certo. Né? Quer dizer, não foi legal. Então, o que a gente tem, nosso planejamento é buscar ir para a final do Cearense, campeão cearense, nosso objetivo de ir à final do Nordeste, objetivo de passar o quanto puder de fase da Copa do Nordeste. Isso nos dá também uma condição financeira muito grande, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Só para chegar na Série A, antes de chegar na Série A, eu vou comentar para vocês. 2 situações ruins dessa pandemia para o Ceará. A primeira é a parada do futebol, a parada dos jogadores em termos de... Nós estávamos, se vocês lembram, nós estávamos tendo uma crescência, nós estávamos crescendo. A gente não perdeu esse ano ainda, não começamos bem, estávamos empatando, mas começou a vir as vitórias, começou a atletas aparecerem, fazerem os gols, o Leandro jogar bem, o Rafael fazer gol, e aí a gente já estava na sequência, tentando aí uma classificação para a Copa do Nordeste, tentando uma classificação para a Copa do Brasil e tentando a classificação do Cearense. Então, o nosso objetivo, sim, aí vem a parada. Então, a preocupação do departamento de futebol é assim, meu Deus, como é que esses caras vão voltar, né? Como é que vocês vão voltar? Eduardo, mas não é só o Ceará, todo mundo está parado. Sim, mas eu estou me preocupando com o Ceará. Como é que o Ceará vai voltar? Então, graças a Deus, todos vestiram a camisa daquilo que a gente trabalhou. Né? O mês de abril foi um mês de férias, mas todos estavam trabalhando, que eu digo, parte física, né? Mesmo sendo acompanhado por nós, mesmo de férias, eles foram muito, muito conscientes de um problema que podia vir depois. E aí, para maio, assim que a gente retoma em maio, aí o trabalho foi de manhã, de tarde, turnos em si, departamento de futebol em cima, o Guto conhecendo todos os atletas, batendo papo com todo mundo, conversando individualmente com os atletas, como também por blocos e grupos, conversando com os zagueiros, passando da forma que ele costuma jogar, passando para os laterais, para os meias, para os atacantes. Então foi bem bacana esse último mês de maio, porque quando começou agora a realidade do dia a dia, fica mais tranquilo, porque eles já sabem aquilo que o Guto quer fazer. E para a Série A, eu acho que é o nosso maior objetivo. Oi, alô? Eduardo? Dá uma falhadinha, porque estavam ligando para mim e caiu a ligação, aí saiu um pouquinho. O nosso maior objetivo é a Série A, é a permanência na Série A. Nós ficamos 4 anos na Série A, como eu falei naquela hora, a gente começa a aparecer mais, vai nos dar uma condição financeira de fazer
mais investimento no departamento de futebol. Esse ano, a previsão orçamentária para o ano é de aproximadamente 100 milhões de reais. A previsão não vai ser, infelizmente, por conta da pandemia. Não devemos não chegar por conta disso. Mas a previsão foi feita isso aí. E o maior orçamento do clube hoje, esse ano, é o departamento de futebol do clube. Então, vocês lembram que no começo do ano o Robson fez alguns investimentos, algumas contratações que impactaram positivamente para a torcida, inclusive brincaram muito com ele, o Sheik, não sei o que e tal. Mas aquilo por quê? Porque ele entendeu que o orçamento para esse ano, e nós estávamos bem administrativamente, não estamos devendo, então teve condições dele fazer investimento. Né? Se pegar um Charles como volante desse, comprar o passe por 50% pelo valor que a gente comprou, é assim, absurdo positivamente para o clube, entendeu? Investimentos em outros atletas que nós fizemos, que nós temos parte desses atletas, também o Ceará nunca aconteceu isso. Então, por conta de que aconteceu? Por conta de 3 anos na Série A. É uma condição de você ter recursos para fazer isso. Então, nosso maior objetivo esse ano é voltar a dar títulos para a torcida. Então, nós temos possibilidades de 2. Nós temos possibilidade de 2, que é o Cearense e o Nordeste. Vamos trabalhar para estar certo. Temos que fazer um bom papel. Nós já chegamos à final da Copa do Brasil. Em 94, vamos à final. E tivemos outros anos que a gente chegou até bem próximo dali. Então, nós temos que tentar fazer com que a gente possa passar mais de fase. Mas a Série A, a gente quer fazer um ano diferente. A gente quer fazer um ano muito mais profissional do que os últimos 2 anos. A gente não quer passar por aperreios que a gente passou nos últimos 2 anos. Então, nosso foco é fazer em outra realidade da Série A. É fazer com que o Ceará ele possa estar na primeira tabela, na primeira página da tabela, entre os 10. A gente quer ficar ali, a gente quer brigar para que isso aconteça. A gente tem que dar esse retorno para a nossa torcida. Agora, se vier algo a mais daqui a pouco, aí é perfeito. Aí a gente tem, né, só a comemorar e saber que para o ano que vem mais coisas boas ainda. Então, mas a nossa meta é uma permanência na Série A, né, claro que trabalhando para que a gente possa sair bem e de repente conquistar aí, tirar uma casquinha aí, como você falou, né, de uma Sul-Americana, de uma pré-Libertadores, quer dizer, enfim, mas o nosso foco é a permanência, porque em 4 anos na Série A, como eu falei, é uma outra situação a partir de 2021. A gente começa a aparecer mais, porque a gente vai começar a ter condições de fazer investimento para disputar, não igual ainda com os grandes clubes do futebol brasileiro, mas dá para começar a aparecer mais e disputar agora peito a peito, mais ou menos assim. É um sonho que pode virar realidade, porque a torcida do Ceará esse ano ficou ali com gostinho de Sul-Americana, viu o Fortaleza disputar ali aquele jogão ali, né? Foi um jogo que a torcida foi para Avejaneira, depois veio para cá, foi eliminada, mas deu aquele gosto de disputa internacional. O Ceará disputou a Sul-Americana, ganhou do São Paulo aqui, né, e perdeu lá em 2011, eu me lembro desse jogo. Então não foi o primeiro time a disputar uma competição internacional. O Ceará disputou também a Conmebol em 95, isso. Só que o Ceará nunca pegou um time de fora, né? Então Fortaleza que pegou, quem sabe em 2021 essa história vai ser diferente. Ézio Rodrigues. É isso. Pois é, né? É uma história até bacana. Eu até agradeço aí o Eduardo ter falado dessa questão que ele falou, a questão dos profissionais terem chegado do Ceará. Uma coisa que desde o ano passado eu falava nos programas dizendo que o Ceará precisava ter pessoas, eu acho que não é nem criticando quem estava dentro do Ceará, porque eu sei que as pessoas que estão dentro do Ceará são torcedoras, são pessoas que amam o clube, né? Mas que precisava ter, às vezes, ter algum profissionais de fora para poder agregar, porque a gente como torcedor, eu como os outros, a gente gosta de coisas que agreguem ao clube. Eu acho que foi uma grande jogada do Robson, de ter trazido esses profissionais. Eu mesmo pude sentir que no começo, deu esse problema, mas o pessoal brincava muito comigo, mas eu dizia, não, os caras estão começando a trabalhar agora, a gente tem que deixar eles arrumarem coisa, porque os resultados vão começar a aparecer. E estava aparecendo, e estava continuando, mas aí teve a pandemia, e aí teve essa parada de momento. Mas continuamos invictos, que é o que o torcedor brinca até com o torcedor do Fortaleza. Parou, mas estamos invictos ainda.
enquanto a gente puder brincar, a gente brinca. É desse jeito. Eu acho que foi uma coisa bem bacana que você explanou. Aí também, Eduardo, eu queria falar a respeito de uma coisa que eu acho que mexe muito com o Ceará, com a questão do financeiro do Ceará, que é a questão de sócio-torcedor. E eu vejo muitos torcedores, não acho que nem alguns do Ceará, mas também de outros clubes, como Flamengo, São Paulo, Corinthians. Os torcedores eles estão saindo do sócio-torcedor, né? Não só pela questão de não ter os jogos, não ter a questão como eu posso dizer, de cortar de custos, né? Mas muito pela questão do sócio-torcedor não dar vantagem para o torcedor, dar alguma coisa em troca, né? Você está ajudando o clube e ter alguma coisa em troca. Aí eu queria saber de você, Eduardo, como é que o Ceará está trabalhando o sócio-torcedor para poder ele ser mais atrativo para o torcedor se associar, porque eu acho que o grande diferencial que eu acho que vai ser é de você segurar o pessoal que está lá para poder você ter um caixa, né? Ter um fluxo de caixa. Amigos, só um comentário pequeno a respeito do primeiro seu comentário. O departamento de futebol do Ceará é outra coisa. As ideias que eles trouxeram, a experiência que eles estão trazendo, não que não era, mas dá um upgrade, sabe? Dá um salto maior, né? Por isso que eu falo da questão do agregar. É isso. Só para você ter ideia, como eu estava na base ano passado, nós tínhamos lá assistente social, psicólogo e tal, e o profissional do Ceará não tinha. Né? Nunca teve. E eu ficava, sabe, assumi o departamento no começo do ano, comecei a conhecer os executivos e batendo um papo e tal. E comentei, né? Quando eu falei, o Marcelo disse, meu amigo, agora, traga, é necessário demais. E nós tínhamos no futebol feminino a Ana Cláudia, assistente social, que iniciou com a gente também no ano passado. E eu conversei com a Ana Cláudia, né? Fiz um convite à Ana Cláudia, a Ana Cláudia aceitou de imediato. Hoje a Ana Cláudia é assistente social do clube. Nós temos um na base e hoje temos um no clube. E mais ligado ao departamento de futebol profissional. O Jorge Macedo, como já tinha vindo do Inter, a escola dele é o Inter, né? Ele começou na base do Inter, até executivo de futebol, ligou para o Inter pedindo para a gente fazer um estágio com a nossa assistente social lá no Inter. Ela passou uma semana lá em Porto Alegre. Lá no Internacional tem 3, só no profissional. 3 assistentes sociais só no profissional. Cara, é importante demais esse trabalho, sabe? É uma pessoa que está ligada diretamente à família, aos filhos, à esposa, aos pais dos atletas. Os caras vêm de fora, não moram aqui, não têm família, né? São sós, né? Algumas mulheres às vezes fazem amizade, outras não fazem. Então é um trabalho que vocês não têm noção para a gente evitar problema de família, evitar alguma coisa que ele traga de casa para dentro de campo, psicológico. A gente está fazendo esse trabalho agora antes. Então, a Ana Cláudia tem contato com todas as esposas, com todas as famílias, tem feito um trabalho diário. Ano passado, a gente iniciou esse trabalho, no finalzinho do ano passado, quando eu pedi ela para fazer esse favor, o Eduardo Brock, a esposa dele, estava passando mal, teve que se hospitalizar. E nós tínhamos uma viagem. Isso foi de manhã, a gente viajava à tarde. Quem ficou com a esposa dele? A Ana Cláudia, assistente social. Então, o cara viajou tranquilo, porque tinha uma profissional do clube com ele, com a esposa dele. Então, a gente trouxe o departamento do assistente social para dentro do clube, temos uma profissional, trabalho maravilhoso que ela está fazendo, e agora estamos trazendo psicólogo, né? Então é uma outra situação desse novo departamento do clube. Nós não tínhamos um psicólogo, nós temos jogadores que têm seus problemas particulares, que são problemáticos, e nós tínhamos que ter um profissional para também fazer esse trabalho. Então ele passa pelo assistente social e agora vai para o psicólogo. Então na próxima quinzena, a gente está iniciando também o trabalho aí do psicólogo, é bem importante, né? Só um detalhe que eu queria deixar claro para vocês, do profissionalismo hoje desse departamento, né? Então, sim, eu acredito que durante o ano a gente ainda vai ter bastante êxito com relação a esse trabalho novo, esse trabalho bem profissional, com bastante observações importantes para que dentro de campo a gente dê condições de trabalho para eles. E voltando à pergunta do sócio, vocês sabem que nós tínhamos um plano de sócio, nós tínhamos uma empresa que administrava todos esses links aí ligados ao sócio. Na verdade, a bilhetagem, a parte de lojas, o franqueamento de lojas,
o plano de sócio em si, e a gente trouxe tudo isso para dentro do clube. O Robson, ano passado e começo desse ano, ele conseguiu trazer tudo para dentro do clube. Nós iniciamos agora um novo programa de sócio. Vocês podem ter certeza que ainda está em fase de início, está na fase de início. Nós fizemos 20 mil sócios, né, em um pouco mais de 12, 15 dias. Né, barateamos o valor do sócio, demos o desconto no valor do sócio. Estamos fazendo trabalhos que não... Enfim, podem ter certeza. Contratamos uma empresa para fazer uma consultoria, e essa empresa que já fez sócio do Flamengo, trabalhou em outros sócios de grandes que estão também à frente conosco fazendo esse trabalho. Mas ainda é o início. Vocês podem... E aí a parada também são quase, né, entre aspas, quase 3 meses assim, de dificuldades, né, da gente ter que colocar a suspensão de contrato a alguns funcionários, da gente poder fechar as lojas, da gente parar tudo que estava em treinamento, estava em execução, porque não podia aglomerar. Isso tudo retoma a partir de agora. Né? Então, a sua pergunta, entre aspas, crítica, é positivíssima. A gente recebe com bastante positivo, porque é uma linha de acesso ao nosso torcedor. Então, se a gente vai dar condições ao torcedor, criar novas situações de trazer ele para perto, a gente vai fazer casar, né? E agora é só fazer com que o campo dê certo. Que o pensamento da gente, além de fazer com que o sócio dê certo, esse trabalho de trazer o torcedor para próximo do clube, fazer com que eles possam colaborar tendo o retorno que você falou, e eu concordo plenamente, basta agora a gente fazer parte dentro do campo. Porque no momento desse, a gente sem jogo, a gente parado, coloca uma camisa promocional e vende... Não estou falando que esse lucro é 1 milhão para o clube, né? Porque tem uma despesa, né? Claro. Mas chega a faturar R$1 milhão em vendas de um produto que nem tem para ser entregue hoje, você vê o tamanho da torcida do Ceará, né? A potência que nós temos, né? Então esse torcedor estava dormindo que eu falo, nós tínhamos que acordar esse torcedor, nós tínhamos que ir lá chamar, cutucar, né? E trazer ele para perto. E a torcida do Ceará é uma torcida maravilhosa. Então se a gente fizer por onde, nós que estamos à frente do clube, a gente sabe que a torcida do Ceará vai acolher, a gente sabe que o torcedor vai acolher, vai chegar junto, como tem chegado em todas as campanhas que a gente fez desde o começo desse ano, 2020. Então, tem muitas coisas boas para frente. Então, o sócio é novo, todo um processo novo, que ainda está em fase de início, né? E a gente já teve um boom muito positivo. Essa situação que você falou, assim, da torcida não pagar, tá sem futebol, mas nós tivemos percas muito pequenas. Né? A torcida chegou junto, está colaborando. Claro que nós temos pensamentos futuros, porque assim, como eu estou mais ligado ao departamento de futebol, isso está mais ligado à questão comercial, do marketing, né? Enfim, que é o Lavô, Veridiano, Medina, que estão bem à frente disso, e o João Paulo, que é o diretor financeiro. Mas aquilo que a gente sonda, que a gente está no dia a dia do clube, a gente sabe. Estão trabalhando muito para a questão do sócio dar uma guinada maior ainda. E aí vem a bilhetagem, vem outras coisas que a gente tem, licenciamento de marcas. O Ceará tem vários, mas são quase 1.000 marcas assim, de produtos licenciados. Vamos abrir mais lojas, vem lojas novas aí, pelo menos umas 2 ou 3 lojas novas, ainda esse ano, inclusive vamos fazer uma reforma geral na da João Pessoa. A da João Pessoa vai ser uma das maiores lojas do Ceará, maiores em termos de tamanho, a da João Pessoa, vai ter uma reforma muito boa. Enfim, são várias coisas que a gente esse ano ainda vai dar ao torcedor, em troca daquilo que eles fazem, que é pagar o sócio. E segunda-feira, se não me engano, dia 8 agora, vai ter a abertura dos shoppings, né? E com certeza o Ceará vai abrir a loja dele lá no shoppings, né? Com certeza essa retomada agora. E vem mais lojas em shoppings aí também. Vem mais lojas. Tem lojas em shopping, né? A questão do psicólogo, o psicólogo era para ter na época do Lisca, né? Lisca, gente boa. Grande Lisca. Verdade. Tô brincando. Mas aconteceu, né? Vamos ter, é importante. Wellington Silva. O Caso Manuel, por favor. Por causa do tempo, Wesley, porque... que eu só quero pedir a palavra aqui, só um momento. Wellington, posso pedir a palavra? Pode. O Eduardo, assim, eu só fiz a pergunta na questão porque a gente vê muito dessa coisa do claro, que está acontecendo, né, com os clubes, com os sócios, e a gente, como torcedor do Ceará, a gente quer entender, no caso, entender como é que será
lidar com isso. E é até bom você ter falado isso para justamente fazer com que o próprio torcedor do Ceará, ele cada vez vê que o Ceará, ele se preocupa com o torcedor, né? E que quer que esteja perto dele. Então, acho que foi até bom, só estou explanando aqui, que você deu uma explicação ótima. Eu queria deixar claro que eu vou passar o contato depois do Veridiano, que eu acho importante vocês fazerem uma entrevista com o Veridiano. Aí mais especificada a questão de eventos e do sócio torcedor do clube. Ele vai diluir tudo para vocês, vai explicar, resumir tudo. O que fez, o que era, o que está fazendo e o que vai ser. É importante depois vocês poderem ter esse contato com o Veridiano e eu tenho certeza que ele vai ter todo o prazer de participar. Vai ser muito bom esse contato, com certeza. Mas questão do tempo, vou passar para o Elton Silva para ele fazer a pergunta. Tem alguma mensagem do torcedor, Elton Silva? Eu ia fazer a minha pergunta, mas eu faço já, só para dar prioridade ao torcedor aqui. O Ivens Granato está perguntando, existe alguma possibilidade de se mudar o estatuto do clube e o sócio-torcedor ter direito ao voto para presidente do clube? Isso é mais ligado ao Conselho Deliberativo, né? Foi colocado em pauta, acho que no começo do ano, e naquele momento não foi aprovado, né? Então, assim, eu acho que devem colocar novamente. É uma questão do Conselho entender o melhor momento, né? Assim, eu não tenho uma posição, porque eu não posso falar pelo Conselho, mas foi colocado uma possibilidade de negociação dessa situação, agora recente, e não foi aprovado. Mas, assim, eu creio que terão conselheiros que deverão colocar novamente. Pode ser que um dia chegue, não tenha dúvida disso. Pronto. Vai, faz a pergunta. Minha pergunta é em relação à base, né? Você disse que nos últimos anos teve investimento pesado e está colhendo frutos agora, né? Durante muitos anos a gente viu também o Vitória como a melhor base do Brasil, que é o time que eu torço também, Vitória e Ceará. Tem vários campos, uma estrutura boa. Hoje em dia deu uma caída, né? E o Ceará tomou essa posição. A gente fica feliz também. Eu queria saber em relação à base, Eduardo, que eu vejo em outros clubes, tipo Barcelona, Flamengo, utilizam o mesmo procedimento, o mesmo formato de jogo do profissional. Um exemplo, o profissional joga no 4-3-3, aquela saída de bola com o goleiro, tudo bem organizado, e a base, todos os times, sub-20, sub-17, sub-15, jogam nesse estilo. O Ceará tem esse procedimento também? Muito, muito bacana a tua pergunta. Lembra que eu falei da metodologia criada pelo Armando Dessessardes? Eu falei, né, eu estava falando da base. O Armando foi indicado do Lisca. Qual era o pensamento naquele momento do Robson? Claro que o Lisca era permanecer com a gente, né, a entender sempre que o treinador fique mais tempo, mas era justamente isso, fazer com que aquilo que o profissional está fazendo, a forma de trabalho do profissional, seja levado para a base. Então, hoje a gente pensou um pouco ao contrário. Então, a gente vai criar a nossa metodologia. Nós tivemos seminários agora, via videoconferências. O Guto participou do nosso seminário, então todos os profissionais da base participaram. O Guto Ferreira deu palestras, vieram pessoas de fora, vieram assim, né, via videoconferência, deram palestras. Até ano passado a gente fazia pessoalmente, né, a gente trazia pessoas, fazia um seminário com a base de futsal, todas as categorias da base, para criar essa metodologia. E nós estamos criando, então respondendo, nós estamos criando essa metodologia e nós também vamos ter essa metodologia, que é ter uma forma de jogo do sub-11 ao profissional. Isso aí é só para deixar claro, vamos ter isso aí. Já estamos trabalhando esse projeto. Ele fala muito, ele gosta de falar, mas nessa pergunta ele foi resumido e também a gente está com o tempo um pouco estourado, para dar tempo a gente fazer outras perguntas, viu, Eduardo? A gente quer fazer algumas perguntas para você. À vontade. Porque o nosso comentarista Ézio também fala muito também. Se a gente deixar, ele não para de falar. Então mas nenhum fala mais que eu, infelizmente. Com certeza. Eduardo, esse ano os clubes vão ter que se organizar para pagar salários e continuar adimplentes, né? Com certeza. Não existe ainda uma previsão quando a torcida pode voltar aos estádios, né? A previsão não tem nem previsão quando os jogos vão voltar, mas quando os jogos voltar vai ser de portões fechados e, no caso, talvez possa ter alguns torcedores lá para o final do ano, se tiver, né? E como é que o Ceará está se organizando para se manter aí em dia, organizado, uma das poucas equipes do Brasil, junto com seu rival, né, a se manter aí quase em dia. Como é que o Ceará está se organizando? Porque perdeu receita, né, ultimamente? Perdeu muito. É um trabalho, é um jogo de cintura muito grande, viu, amigos?
E tudo é suposições da questão do que vai vir para frente, são suposições, nós não temos certeza. Mas por nós não sermos um clube que devedor, a gente tem sempre pagando suas contas em dia. O Robson, ele é muito maluco, assim, acho que é um maluco positivo de pagar a conta, né? Chega quanto ele paga, um cara sério, um cara honesto, um cara, sabe, assim, batalhador mesmo para que as contas sejam pagas em dia. Houve até aquela brincadeira no passado, do Galhardo, né, que ela pingou, né, olhou a conta, estava antes do mês terminar, o dinheiro caindo. Porque o cara sério, um cara que quer que dá condições da gente poder cobrar. Isso é o que a gente está fazendo. Então, nós perdemos aproximadamente esses últimos dias em torno de 10 a 12 milhões de reais. Né, por questões aí de situações que a gente podia estar passando de fase na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, aquilo. Então, foi um prejuízo que a gente está tendo. Patrocinadores cortaram, né, estão esticando um pouco o pagamento para frente. Televisão que a CBF, por exemplo, reparte a televisão, que era 1,5 milhão por mês, por mês, caiu para 389 mil. Então, você tem noção, nós faturávamos de repente 5 milhões mês, caiu para 1,5 milhão. Né? Então, é uma porrada muito grande, que a gente está se virando com aquilo que a gente tinha, com situações financeiras, buscando aí alguns parceiros para poder organizar as coisas. Então, março a gente conseguiu pagar, abril a gente conseguiu pagar, maio agora a gente já está lutando, João Paulo e o Robson lutando aí para poder deixar as coisas em dias. Fizemos também muitos procedimentos aí referente à folha de pagamento, muitos funcionários suspensos de contrato para poder o governo ajudar a pagar, reduziu carga horárias, e é tanto que só voltou o departamento de futebol. Os outros estão trabalhando alguns home office, porque tem que ter marketing de comunicação, financeiro, né, enfim, mas os outros estão todos em casa, tá? Feminino em casa, base em casa, futsal em casa, a gente teve que cortar muita coisa. E como é que a gente está trabalhando? Do que tinha e fazendo essas coisas, vendendo camisa, tentando fazer live com patrocínio, tentando conseguir situações, né? Buscando parcerias, e se for o caso, ir ao mercado tentar algum dinheiro, porque a previsão de retorno financeiro de torcida, como você falou, ninguém tem previsão. A previsão de retorno de futebol é talvez o cearense no começo de julho, né? O brasileiro talvez no começo de agosto. Então, assim, as TVs, no caso a CBF e a TV, só vai voltar a regularizar a partir do momento que as competições voltarem. Né? Estamos se virando aí. O Robson e o João Paulo estão quebrando a cabeça para dar tudo certo. E vão conseguir. Ézio Rodrigues. Ok. No caso, Eduardo, eu sei que você mesmo falou, né, que no começo, né, que você estava cuidando aí das categorias de base do Ceará. Aí eu queria saber, você que é o diretor, você que está, não sei se ainda tem a influência, hoje você disse que é diretor de futebol, como era lidar, mano, com os empresários, cara? Os empresários que chegavam lá para tentar aliciar jogador. Mano. Como era o teu trabalho com relação a isso? Eu tenho curiosidade, porque eu vejo pouca matéria falando mais ou menos dessa questão. E como é que o clube lida com isso? O Robson, ele indicou o Sandro que é o gerente da base hoje. Quando eu assumi, a gente foi organizando. O Armando Necessário veio para poder ajudar na parte do departamento de futebol, na moldura das categorias, né, do planejamento do futebol em si, a metodologia, e o Sandro veio para ser o gerente, aquele cara que ia estar lá dentro do CT, todos os dias, organizando administrativamente, e essa questão também de quem está vindo e saindo. Nós organizamos tudo. Primeiro que a gente alinhou toda a parte de documentação dos atletas. Tinha muitas coisas erradas. Nós ajustamos toda a parte de contrato dos atletas. Então você já mata aí um bocado de coisa. E já começamos a barrar mesmo. Não entra, é contato por telefone, é por WhatsApp, a gente vai alinhando, fala que o fone tá, porque o jogador não vai, jogos não entra, e começamos a blindar o CT até acostumar. Foi chato? Foi. Fomos chamados disso, daquilo outro? Fomos. Fomos criticados? Sim, mas nós profissionalizamos o negócio. Então hoje só tem negócio se tiver negócio, só tem negócio se procurarem a gente. Se não procurar, não tem. Então, nós conseguimos, com muita peleja e com muito sacrifício, ao ponto de sermos esculhambados e tal, mas nós conseguimos blindar isso. Então, hoje não tem esse negócio, não. Se quer chegar, chega naturalmente, da forma correta, que é o que está acontecendo hoje. O Wellington Silva, vamos passar para o Wellington, vai ver se a gente dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda. Wellington Silva. Vamos lá. Eduardo, o Ceará
sempre foi pautado por ter uma austeridade, né, financeira muito boa, né? Sempre pagar em dia, como você mesmo colocou aí, tanto que virou modelo nacional, né? Foi feito um levantamento agora recente dentro dos 20 clubes da Série A, o Sport é o pior, né? O que mais deve, né? E o Ceará é o 20º, é o último. O que menos deve nos 20 clubes da Série A. Fortaleza vem ali em 19º, né? A gente fica feliz porque é bem organizado. Só que esse ano, também, como você falou, foi colocado mais investimentos, o presidente soltou mais, né? Aí eu queria saber, tirando a questão da pandemia, como são salários altos, né? O clube está ainda conseguindo pagar em dia, e se você puder colocar qual é o teto hoje salarial do Ceará? Nós estamos conseguindo pagar, os atletas foram muito gente boa com o clube também, a gente conseguiu juntar todo mundo, né, com conversas logo no início da pandemia, naquele momento que a gente teve que afastar, reduzimos 25% de salário de cada um, né, isso para março, abril, maio, pode ser que a gente entre para junho também, dependendo da volta das atividades, volta dos jogos, então já está pré-acordado, enquanto não tiver jogo eles vão dar esse desconto também. Então, isso já ajuda muito, né? Você pega 25%, quem ganha 100 mil reais já é 25 mil, né? Então, você imagina assim. Então, a gente conseguiu também ter essa redução de salário, como também fizemos de funcionários, né? Que afastamos por suspensão, que tem outros que têm redução de carga horária. Isso todos entenderam o momento que a gente está vivendo. Só para complementar, você perguntou de que forma? É isso? Qual é também isso que se vocês estão conseguindo pagar por ser salários altos, e qual é o teto salarial do clube hoje? Hoje, a gente acredita que, assim, estou falando pelo Robson, presidente, por mim eu trazia grandes atletas, mas a gente não tem hoje como dar um passo maior que a perna, que a gente vai começar a ter problemas financeiros e acaba que também prejudica o grupo, né? Enfim, medalhões e tal, a gente tem que ter muito cuidado, ter muita inteligência nesse momento. É um pouco mais de 200 mil reais, é o maior valor que a gente vai ter como pagar, um pouco mais de 200 mil reais. Podemos chegar a um valor maior? Pode, mas depende muito também de como é que vai ser esse retorno, a gente tem que se precaver, o treinador quer ver o elenco, por isso que é importante o Campeonato Cearense voltar logo, porque é o momento que ele vai analisar o time que nós temos, né? Vamos ver o questão do Rodrigo, tem possibilidade de ver alguém? Claro. Tem, o SAT sempre esteve aberto, a gente já tinha uma relação de jogadores, a gente já tinha conversado com o próprio Anderson Moreira a respeito de algumas contratações, mas aí o Anderson sai, vem o Guto tem ciência disso, sabe que a Série A gente precisa reforçar o clube, o grupo, sabe que é uma outra competição, é de um nível muito maior das competições que a gente tem participado nesse início de temporada, mas a gente tem que ser muito inteligente, porque a parte financeira, por conta da pandemia, nos prejudicou muito. Então, não pode dar um passo maior que a perna para prejudicar amanhã o clube, né? Mas a gente está alinhando situações. Esse teto que eu te falei, 200, pode passar? Pode. Mas tem que ser muito bem acertado, sabe? Ninguém vai fazer isso, de repente, por fazer. Né? Trazer qualquer um que apareça indicando, não. A gente vai... Estamos estudando, temos que ver também os retornos das competições deles, dos atletas que a gente estava analisando, para ver como é que eles vão retornar. Tá? Então a preocupação não era só nem com a gente, né? Agora tem que preocupar também com aquele que a gente está pensando em trazer, para saber como é que ele vai estar. É basicamente isso, mas pode ser que passe também. Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará, a gente está com o tempo estourado, mas vou liberar para cada um fazer uma pergunta resumida e pedir para o nosso convidado também resumir um pouco. Claro. Beleza. Eduardo Arruda, você contou sua trajetória desde torcedor até dirigente, mas ficou aquela pergunta, o sonho maior, ser presidente do Ceará futuramente, esse é o sonho maior do Eduardo Arruda? Se os alvinegros, se os pares alvinegros, conselheiros alvinegros, entenderem isso um dia, aí eu digo um dia, eu estarei com o maior amor do mundo à frente do meu clube que eu tanto amo, né? E aprendendo, todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente conhece um pouco mais do Ceará, todo dia a gente está conhecendo. Eu acho que, independentemente de Eduardo, de João Paulo, de Evandro Leitão, do Robson, do Pinheiro, de Carlos Moraes, alguém assumiu o clube, tem que ser alguém que conheça, pessoal. Cair de paraquedas hoje num clube que é o tamanho do Ceará, né, com um clube que tem a previsão orçamentária de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é uma grande empresa, Então nós temos que ter muito cuidado de quem vai assumir o clube.
Agora, se o Eduardo vai ser presidente, é um sonho, né? Para quem torcedor e já está há alguns anos ali ajudando, chegar a isso é um sonho. Como o Evandro chegou, passou em várias diretorias, como o Robson também passou em várias diretorias e chegou a isso, seria um sonho. Agora, depende muito do momento do ano que vem, né? A eleição ano que vem. E se quem vai aparecer, né? Porque pode ser que apareça algum conselheiro que não sei. Então, mediante aquilo que o Robson não pode mais, é mediante aquilo. Não sei se o Evandro quer voltar, se ele pensa em se candidatar, ninguém sabe. Nós estamos ainda em 2020. Agora sim, eu não estou em campanha, não sou candidato a presidente do clube, eu estou como diretor, ajudando, dando meu amor ao clube, trabalhando, dando meu melhor. Mas se um dia acontecer, daqui a 10 anos, 20 anos, ano que vem, aí depende muito daquilo que os conselheiros do Ceará possam, de repente, pensar numa pessoa para assumir o clube. É um sonho que pode virar realidade. Ezio Rodrigues, passei sua pergunta, Ezio. Certo. Eu vou fazer assim um resumo bem rapidinho da minha pergunta pro Eduardo. Eu pensava que era da sua vida. Aí não, peraí, cara. A minha vida você sabe até demais. É bem possível você pegar e fazer uma delação minha. Eduardo, hoje em dia o futebol brasileiro, né, tá saindo desse amardorismo, como a gente falou ali pelo começo, né, e tá vindo uma era profissional, onde boa parte hoje do pessoal que trabalha nos clubes recebe, e com esse recebimento, salário e tudo, cresce a pressão, cresce mais a responsabilidade. Na sua visão como empresário, como você agora falou que é empresário, tem sua empresa e tudo, qual é o saldo que você dá com relação a esse profissionalismo no futebol brasileiro? Qual o saldo que você dá na sua visão de empresário? Para quem se dedica ao clube e para quem tem a pressão que o futebol tem, era importante que todos os executivos do clube, todos os administradores, os diretores tivessem alguma situação financeira, porque não é fácil, não. O futebol, como você falou, de antigamente, de anos atrás, era de uma forma. Eram grandes empresários que tinham condições financeiras, que colocavam dinheiro dentro do clube, que comandavam, é do meu jeito, da minha forma, e acabou. Hoje mudou. Hoje, se você vê o futebol europeu, isso tem vindo para cá também, alguns grandes clubes do futebol brasileiro, o próprio Ceará está entrando nessa linha do profissionalismo, não é mais assim, entendeu? Não pode estar só por amor. Mas ninguém está lá no Ceará pensando em algo financeiro. Você perguntou, estou respondendo. Seria muito bom para quem administra, quem se dedica ao clube, como tem muitos que se dedicam ali ao Ceará ou a outros clubes, que tivesse uma condição financeira também para poder dar um suporte aos seus negócios. Vocês não têm noção. Eu trouxe a minha empresa para frente da minha casa. Para frente da minha casa. A minha casa aqui em frente. Por quê? Porque eu viajo todos os jogos. Eu me ausento da minha empresa toda semana. Isso quando voltar. Isso é normal, mas quando voltar. Hoje não, mas quando voltar. Eu deixo minha empresa. Eu deixo minha família. Né? E eu estou lá trabalhando. Eu não estou indo brincar. Eu estou acompanhando o clube como executivo do clube, como um executivo que eu falo assim, como diretor do clube, dando condições da viagem, fazer com que tudo aconteça. João Paulo, Eduardo, o Robson, sempre vai dois diretores acompanhando o clube, quando o presidente também vai. Então, assim, aí é difícil, né? Você deixa de fazer dinheiro para os seus negócios, porque você dá as costas. E assim, é só um exemplo que eu estou dando, meu pessoal. Mas eu não estou, não será por conta disso. Se um dia vier, será bem-vindo, seja para o Eduardo, ou seja para quem esteja lá. Eu só acho que tem que dar realmente condições para quem está dando parte do seu dia de trabalho, dedicação, sabe, de amor. Aí junta amor com paixão, com trabalho, com profissionalismo. Né, eu acho que a linha é essa, e se você for pesquisar, acho que grandes e muitos clubes já estão fazendo isso. Né? Inclusive o Fortaleza chegou a fazer já desde 2019. Wellington Silva, sua pergunta aí. A minha pergunta última era essa mesmo que você fez, né? Em relação à presidência, já estava bem organizado em relação a isso, mas você fez, mas tudo bem. Vou ler outra aí, aqui no meio do caminho aqui, só em relação à base, né? Novamente, eu queria saber do Eduardo, muitos clubes têm essa questão de investimento na base para formar e logo vender. Queria saber, o Ceará tem esse planejamento de formar e logo vender ou tem intenção de aproveitar? O nosso pensamento é colocar o menino para rodar dentro do nosso clube. É fazer ativo para a gente, é colocar ele para jogar.
é aparecer, fazer com que ele cresça também jogando. É formar um Mota, por exemplo, entendeu? Um novo Mota. Um cara que veste a camisa do clube, um exemplo, né? Eu dou um exemplo aqui de jogador. É tentar formar jogador que entra também com vontade, né? Porque a gente traz muito jogador de fora, às vezes dá certo, não dá certo. A gente formando o nosso atleta, o nosso torcedor atleta, a gente consegue muito mais. Ele vai render mais. Além da parte financeira, ele vai render também com o dia a dia, com o trabalho, com o suor, com a dedicação. Então a gente pensa em formar atletas para que fiquem também no nosso clube. Claro que uma base dessa para sustentar um grande clube como é hoje o Ceará necessita também fazer negócio. Mas nada melhor que aparecer no nosso clube. Porque de repente a gente vende barato e o outro clube que ganha dinheiro em cima. Então é fazer com que ele jogue no nosso clube com amor, com vontade, com dedicação. É assim, apareça e a gente consiga vender. Até porque também o cara tem que seguir a vida dele e a gente não tem como segurar. Se tem contrato, tem multa, o clube veio e pagou, tem que levar. Então, mas que a gente possa formar, fazer com bons contratos e que cheguem em clubes grandes aí e leve nossos atletas para fazer de caixa para o nosso clube, né? Só o Arthur e o Felipe Jonathan pagou todo o investimento que foi feito no nosso CT. Todo o investimento, a compra e tudo que já foi feito lá. Esses dois jogadores pagaram já, só para você ter ideia. Né? Pois é, galera, dava para ficar alô aqui... Aí, Carlos. Falei, Wed. Só alô do Cláudio Alves, né? Parabéns ao programa e à condução do mesmo pelo jornalista Carlos Emanuel. É o Cláudio Alves, torcedor do Ceará, ali do Viseu Mercado de São Sebastião. E dizer que o nosso Eduardo Arruda aí, parabenizar o Ceará, porque está em boas mãos com o Robson de Castro, quem sabe futuramente aí com Eduardo Arruda à frente do Ceará. Agradecer aí o Elton Silva aí, o baiano, torcedor do Ceará e do Vitória, o Ezio Rodrigues também. E agradecer a você, Eduardo Arruda, de suas considerações aí, finais do programa. Agradecer a sua presença aí nesse programa de hoje, aí, especial número 40, a edição número 40 do Bola no Rádio. Bacana. Eu agradeço de coração a todos vocês que falam Bola no Rádio, o convite. Estarei sempre à disposição que vocês precisarem. Estarei também à disposição de indicar outros diretores do Ceará para participar com vocês de outras jornadas aí com vocês. E dizer, meus amigos, que nós estamos em uma semana de festa, um mês de festa. 106 anos do nosso time que a gente tanto ama, que a gente tanto se dedica, que a gente tanto quer bem. Então, parabéns, Ceará, parabéns a todos os torcedores, parabéns a quem faz o Ceará hoje. E mais uma vez, um abração para todos vocês. Muito obrigado, Eduardo Arruda. A gente vai querer mesmo contar dos outros diretores para falar sobre os outros departamentos do Ceará. Esse foi o Bola do Rádio, edição número 40. A gente volta na próxima semana. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, até mais.